Diversas vezes na minha carreira, eu toquei diversos serviços, não pensando no que eu ia receber, e sim muitas vezes com valores irrisórios, para mim ter a oportunidade de aprender aquele conteúdo daquele serviço. Quando a gente se forma numa graduação, é fato, a quantidade de informações que você precisa ainda aprimorar, principalmente na experiência prática, é absurda, ou seja, tem toda uma etapa de processo que você, profissional, independente da área que você vai atuar, você precisa ainda aprender e ter conhecimento naquilo para que um dia você tenha autonomia e consiga executar tendo a confiança da entrega que você vai estar fazendo. Então, diversos profissionais hoje já estão formando e achando que estão no alto da crista, que estão prontos para o mercado ou que já sabem resolver problemas que o mercado necessita. Mas a experiência prática durante a graduação, pouquíssimas ou quase nenhuma universidade consegue passar essa experiência prática. O dia a dia, como aquilo funciona e a experiência de colocar a mão na massa propriamente dito. Então, você que é profissional, tem assim a oportunidade de começar um trabalho muitas vezes que às vezes não é o valor que você gostaria de receber, mas se você tiver a oportunidade de estar ganhando para ganhar o conhecimento, não perca essa oportunidade. Então, muitas vezes, vale a pena você pegar algo com valor mais baixo e ganhar conhecimento, ganhar bagagem profissional para que a sua experiência vai subindo e depois a sua remuneração ou o que você vai ganhar financeiramente também vai subindo proporcional. Tá? Então, muitas vezes, às vezes você quer entrar numa grande empresa, numa empresa multinacional, que às vezes vai ter até um salário inicial maior do que numa outra empresa, numa empresa menor. Só que o que você vai aprender lá, às vezes vai ser apenas uma caixinha, às vezes você vai ficar detalhado apenas numa única função, e aquilo ali, o seu ganho de conhecimento vai ficar paralisado somente naquela demanda. Muitas vezes você iria para uma outra atividade, numa outra empresa, que você teria a oportunidade, por não ter nessa empresa toda a estrutura que uma empresa grande tem, às vezes uma empresa menor, mas ali você vai ter a oportunidade de fazer diversas atividades e com isso você vai estar ganhando conhecimento e bagagem profissional. E aí ainda tem um outro fato, que existe diversos profissionais hoje que falam o seguinte: se não for por tanto, eu nem saio de casa. Prefere às vezes até ficar parado ou não fazendo alguma atividade pelo fato de entender que ele já é formado, ele já tem um título de graduação e que por aquele salário muitas vezes ele não vai topar fazer determinadas atividades. Eu só peço para você tomar cuidado que, se você está no meio prático, o seu ganho de conhecimento é significativo. Com isso, a sua carreira você vai subindo degrau a degrau. Então, minha sugestão para você que acabou de se formar, baixe um pouquinho a crista, entenda que tem um processo a ser seguido. É muito interessante, outro dia eu estava conversando com um grande amigo meu e ele trouxe uma analogia que faz todo sentido, que é o seguinte: quando você entra nas artes marciais, por exemplo, no karatê, no judô ou no jiu-jitsu, a primeira faixa que você recebe é a faixa branca. Para você chegar no grau máximo, que é a faixa preta, tem um processo, tem uma etapa. Ninguém chega na faixa preta em poucos meses. É necessário você ter o processo, a dedicação, a intensidade para que você consiga chegar nesse alto nível. E na vida profissional é a mesma coisa. Quando você forma, você está praticamente ainda pela experiência prática quase nenhuma, quase que sendo ali uma faixa branca, passando para o primeiro nível de uma outra faixa. Para você jogar o jogo de dar a solução, para você jogar o jogo que você consegue resolver o problema de um cliente com o menor custo-benefício possível, você já seria a faixa preta. Então, para cada nível, você precisa sim subir. E aí, esse nível é o tempo e a sua intensidade que vai fazer com que ele aconteça. Muitas vezes, diversos profissionais estão formando e já estão achando que é faixa preta. E aí, quando ele vai lutar com o faixa preta, sentar numa mesa de reunião, em que do lado de lá tem pessoas que já são faixa preta, pela bagagem que tem, e ainda ele não está preparado, muitas vezes ele é destruído, muitas vezes o trem passa por cima dele com uma velocidade tão grande que ele vai ter ali um problema até emocional de não se sentir capaz mais de resolver as situações
pelo impacto que ele causou. Já vi diversas reuniões que a solução que a pessoa imaginava que era a melhor solução do mundo está com um ego muito grande, entendendo que o que ele sabia era superior ao que outras pessoas soubessem, e ali ele teve diversas situações que ele foi literalmente atropelado e até queimado no seu ramo profissional. Então entenda que você tem um processo. Entenda que leva o tempo. Se você quer encurtar esse tempo para você ser faixa preta mais rápido, o que você tem que fazer? Ser intenso. Intensificar distorce o tempo. Então não tenha dúvida nenhuma, se você reconhecer uma área que você queira trabalhar e que você fala assim, eu quero ser faixa preta nesse sentido, estude quais são as etapas que você precisa seguir, evoluir, para você sim encurtar esse tempo, mas esse processo precisa sim acontecer na vida de diversos profissionais e eu posso falar de quase que todos os profissionais. Então minha sugestão para você é: tenha a oportunidade de fazer as coisas na prática. Aprenda a fazer as coisas na prática. Se você, às vezes, está num serviço que, às vezes, financeiramente está bom, mas que você não está tendo ganho de conhecimento, você não está tendo evolução, às vezes vale a pena você ir para um outro serviço que, às vezes, o financeiro, no primeiro momento, nem seja tão bom, mas se ali tiver a oportunidade de você ter ganho de conhecimento, acelerar a sua bagagem profissional pela experiência prática que você vai ter, não tenha dúvida nenhuma que depois você consegue escalar muito mais. Foi assim que aconteceu na minha vida profissional. Até os meus 28 anos de idade, eu praticamente era sempre abaixo de uma pessoa que era como se fosse ali, vulgarmente falando, de alguma forma, mesmo sendo ali engenheiro já, era como se fosse um estagiário. Por que eu estou falando vulgarmente? Porque o estagiário é na época de graduação, mas eu já era engenheiro, já tinha mestrado, já tinha doutorado, mas eu topava fazer diversas atividades que era como se fosse tratado como estagiário, tá? Porque ali eu estava bagagem vindo, estava vindo conhecimento. E aí, depois dos 30, com todo esse envolvimento de conhecimento que foi possível na minha carreira, as coisas começaram a crescer exponencialmente, pois o conhecimento veio, acumulou e depois eu apliquei. É lógico que esse conhecimento tem que ser naquilo que você usa. Uma outra dica é o seguinte: se você quer se tornar bam bam em algo, lembre-se, para você aprender, eu costumo falar aí que é de 15 a 20% se você quer aprender algo, é estudando, é lendo, é se dedicando na leitura, aprendendo os vídeos, vendo videoaulas e assim por diante. Agora, se você quer realmente aprender, é colocando a mão na massa, é fazendo. Então, eu costumo falar que de 15 a 20% é você buscando conhecimento através de leituras, através de videoaulas, 10% seria ali planejando como que você vai executar aquilo que você está aprendendo e 70% mesmo você só vai aprender é fazendo. Então, tenha a oportunidade de fazer, tenha a oportunidade de executar. Muitos lugares você vai trabalhar e você não tem a oportunidade de executar. Você vai estar sempre vendo outros departamentos executando, mas você não está tendo a oportunidade de executar. Então, o seu aprendizado vai ser muito menor. Então, veja os lugares onde você possa trabalhar, que você vai estar executando na prática propriamente dita, ou vendo essa execução na prática, para que sua bagagem profissional aumente. Então, fica a dica. Quer ganhar conhecimento? Estudar é fundamental. 15 a 20% você vai ganhar estudando. No entanto, você vai estar se tornando especialista naquilo, é fazendo, é o dia a dia, é a prática, que aí busca em torno de 70% essa dedicação. Se você vai estudar algo, se você vai buscar um curso, se você vai se dedicar ao estudo e alguma coisa, mas que você não vai aplicar depois, já para já, porque você vai esquecer daquilo ali. O que eu estou querendo dizer? Se você gastar um tempo se dedicando a algo que você não vê, que você vai usar na sua vida profissional, às vezes você vai querer ganhar um conhecimento, mas a primeira pergunta é: eu vou aplicar isso? Eu vou ter chance de aplicar isso? Se você não for ter chance de aplicar isso, não dá sequência àquilo ali, pois você vai gastar um tempo com algo que você vai esquecer depois. Quantas vezes nós pega na própria graduação, em que a gente tem diversos conteúdos, né, que em virtude da gente não ter aplicado depois, eu sou 20 anos formado, ou seja, até coisas lá atrás, pelo menos na área de estruturas minhas, que o engenheiro civil tem a área de estruturas, que eu vi na graduação, mas se eu for aplicar hoje, eu vou ter que buscar os livros, vou ter que buscar conhecimento, pois eu já esqueci. Por que eu já esqueci? Porque eu não coloquei aquilo em prática. Então é muito comum e isso vai acontecer se você for estudar algo que não for colocar em prática, você vai esquecer. Então gaste o seu tempo com conhecimento aonde você quer estudar, naquilo aonde você vai
aplicar, que aí sim o seu conhecimento vai se tornar exponencial a curva de aprendizado. São dicas aí que deu certo para a minha vida profissional e espero que dê certo também para a sua. Se você gostou dessas dicas aí, compartilhe o nosso vídeo ou dá um curte aí para a gente ficar cada vez mais exponenciando essas informações para a área da engenharia, principalmente.